Porque os ricos cada vez ficam mais ricos. O que é educação financeira legítima? Robert T. Kiyosaki. Antes de entrar neste capítulo 4 deste volume do Robert T. Kiyosaki, eu quero deixar a frase do Paulo Coelho. Frases Paulo Coelho, 106 reflexões dos guerreiros da luz. É de ouro. Poucos são incapazes de suportar o fardo da própria vitória, o fardo do sucesso. A maioria desiste dos sonhos quando eles se tornam possíveis. Poucos são incapazes de aceitar, de suportar o fardo do próprio sucesso, da vitória. A maioria desiste dos sonhos quando eles se tornam possíveis. Capítulo 4. Porque os erros enriquecem os ricos. Pai pobre, ou pai de baixa renda. Erros o tornam estúpido. Pai rico. Erros fazem você mais sagaz, deixa você mais esperto. Esta é a página 55. Porque os ricos cada vez ficam mais ricos. O que é educação financeira legítima? Robert T. Kiyosaki. Você já viu um bebê aprendendo a andar? O bebê para, vacila e dá um passo. Muitas vezes ele cai e chora. Todos conhecemos o que vem a seguir. Logo, o bebê tenta de novo. Levanta-se do chão, para, vacila, cai novamente e provavelmente chora mais uma vez. Ele repete o processo até o dia em que caminha. Então, corre, anda de bicicleta, dirige um automóvel e deixa a casa dos pais. O Criador nos deixou para aprender assim. O Altíssimo nos criou para aprender assim. Pessoas aprendem com os seus erros. Se os bebês fossem punidos, castigados a cada queda, rastejariam por toda a vida que ainda iriam viver. Nunca sairiam de casa. Na escola, alunos aprendem a partir de leitura, escrita e estudando para os testes, para as provas. Digamos que haja 10 questões na prova e um estudante erre 3. O professor lhe atribui nota 7 e a classe passa para a lição seguinte. O sistema educacional descarta a principal parte dos testes, das provas, os erros. Em vez de aprender com os erros, os alunos são punidos por eles. Muitos deixam a escola se sentindo estúpidos, certamente nunca inteligentes, e temerosos de erros, com medo dos erros, inseguros sobre sua capacidade de aprender. Erros dizem aos professores o que os alunos não sabem e, em muitos casos, o que falharam em ensinar. Erros são oportunidades para alunos e professores se tornarem mais espertos. Um ano após a graduação, muitos estudantes se esquecem de 75% das respostas corretas. O que nunca se esquecem é das mensagens negativas. Nunca cometa erros. Pessoas que falham são estúpidas ou são burras. O pai rico tinha uma consideração imensa pelos erros. Costumava dizer: erros são a maneira pela qual o Altíssimo fala com você. Lembrando, o Altíssimo, Yahvé, Yod Revav He, Yehoshua, Yod Revav Shin Ain, Yehoshua, Messias, Mashiach. Yehoshua no português seria Josué, já que no hebraico inexiste a letra J. Jerusalém. Né? Erros estão dizendo:
Os erros estão dizendo para cada um de nós: acorde, tenha cuidado, preste atenção. Há algo que você precisa fazer. Tem algo que você precisa mudar. E a frase do Dr. Laí Ribeiro: se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar conseguindo o que sempre conseguiu. Para conseguir algo diferente, é bom que você comece a fazer algo diferente. Se possível, todos os dias. Saia da rotina, da mesmice, do dia a dia. Ele diz que isto é científico. Se você continuar fazendo o que sempre fez, vai continuar conseguindo o que sempre conseguiu. A vida toda. Voltando ao Paulo Coelho. Poucos são incapazes de suportar o fardo do próprio sucesso. A maioria desiste dos sonhos quando eles se tornam possíveis. Paulo Coelho, né? Frases, Paulo Coelho, 106 Reflexões dos Guerreiros da Luz. É de ouro, editora é de ouro. Aí eu acrescento, nesta página 57, do livro do Robert Kiyosaki, a frase do Thomas Edison. E para as pessoas que desistem, Thomas Edison disse: muitas das falhas da vida resultam de pessoas que foram incapazes de perceber o quão perto estavam de conseguir quando desistiram. Acho que a leitura desse capítulo 4 fica meio cansativa, não? O capítulo 4 todo. Muitas das falhas da vida resultam de pessoas que foram incapazes de perceber o quão perto estavam de conseguir quando desistiram. Então, eu estou tentando, vou tentar fazer um resumo deste capítulo 4. Página 56. O pai rico tinha uma consideração imensa pelos erros. Costumava dizer: erros são a maneira pela qual o Criador, o Altíssimo, fala com você. Os erros estão dizendo, neste exato momento, para cada um de nós: acorde, preste atenção. Há algo que você precisa fazer. Você precisa sair da rotina, da mesmice do dia a dia, fazer algo diferente. Se possível, todos os dias. Página 57. Vamos ler em sua totalidade. Os melhores professores do mundo. O dever de casa do pai rico era ler livros sobre empreendedores ricos, afortunados, bem-sucedidos. Depois de terminar um livro, nos reuníamos para um estudo dos livros e analisávamos o que tínhamos aprendido. Lemos alguns grandes livros sobre empresários notáveis. O pai rico costumava dizer: os melhores professores do mundo são os livros. E veja que você os tem disponíveis 24 horas por dia. Os melhores professores do mundo são os livros. Lembre-se, parafraseando, acrescentando: o mercado é como um automóvel. Quem tem disposição apenas para trabalhar e tem medo e preguiça de estudar, vai ser o quê? Os pneus deste automóvel chamado mercado. Agora, os que trabalham com boa vontade e têm disposição para estudar, aumentam a chance. Estou dizendo que garanto não. Aumentam a chance de ser o motorista ou um dos passageiros deste automóvel chamado mercado. Os pneus estão lá embaixo. Os pneus só têm disposição para trabalhar. E quando trabalham pouco e com má vontade. Né? Então, nesta metáfora, o motorista simboliza a classe média. E os passageiros
Os dois passageiros, por exemplo, representam a classe média alta e a classe alta deste automóvel chamado mercado. E continuando na página 57, os melhores professores do mundo são os livros. Um dos meus livros preferidos desses que estudamos é sobre a vida de Thomas Edison. Edison, que viveu de 1847 a 1931, foi um inventor e fundador de uma grande corporação, a General Electric. Na escola, um professor de Edison lhe disse que ele era muito estúpido para aprender e confuso, que era oligofrênico. Ele deixou a escola e foi educado por sua mãe em casa. Foi alfabetizado por sua mãe em casa, onde teve tempo de estudar o que queria. Uma de suas criações foi o protótipo dos modernos laboratórios de hoje. Em seu laboratório, as pessoas experimentavam como uma equipe. Em seu laboratório, as pessoas experimentavam como uma equipe. E ele e sua equipe eram livres para falhar juntos, até que obtivessem sucesso. Algumas das invenções que saíram de seu laboratório foram o telégrafo, fonógrafo, lâmpada elétrica, bateria de armazenamento alcalina e câmera para imagens em movimento. Invenções que mudaram o mundo. O MMG, Mercado Mundial Globalizado. Nada mal para um aluno que era estúpido demais para aprender, que foi rotulado de oligofrênico. Minha citação preferida de Edison é: nunca fracassei. Encontrei apenas 10.000 maneiras que nunca funcionaram. E, para as pessoas que desistem, ele disse: muitas das falhas da vida resultam de pessoas que foram incapazes de perceber, Muitas das falhas da vida resultam de pessoas que foram incapazes de perceber quão perto estavam de conseguir quando desistiram. Muitos de vocês já ouviram essas duas citações de Thomas Edison antes. No entanto, eu lhe pergunto: quanto de sua vida é limitada pelo medo em excesso de cometer erros? Seu medo em excesso de fracassar? Quanto de sua vida é limitada pelo excesso de medo de cometer erros? Seu medo em excesso de fracassar? E quanto ao medo em excesso de ser demitido, de nunca conseguir um emprego e de parecer estúpido? Porque sentir medo é normal, faz parte da natureza humana. O que devemos evitar é o excesso dele, do medo, Página 58, O milionário mora ao lado. Entre 1971 e 2000, as pessoas nunca precisavam mudar. Estavam protegidas por uma economia global em ascensão. Em 1996, O Milionário Mora ao Lado foi publicado. Ele se tornou um best-seller irrefreável, um reflexo de euforia em que o mundo vivia. A classe média amou o livro, definia o milionário como alguém de classe média, com nível superior, um bom emprego e uma casa no subúrbio. Esses milionários dirigiam automóveis modestos, como Volvos e Toyotas. E seguiram a fórmula que os planejadores financeiros descrevem como: economizar dinheiro, livrar-se das dívidas e investir em longo prazo em um portfólio diversificado de ações, títulos e fundos mútuos. O milionário ao lado tornou-se milionário por estar no lugar certo, fazendo as coisas certas, no momento certo da história. O problema é que,
Esses milionários ao lado nunca precisaram de educação financeira legítima para chegar lá. Então o mundo mudou. Então o mundo mudou. Se olharmos novamente para o gráfico de 120 anos do Dow Jones, no capítulo 2, veremos a baixa logo após a publicação de O Milionário Mora ao Lado, em 1996. Em 2008, se olharmos novamente para o gráfico de 120 anos do Dow Jones, no capítulo 2, veremos a baixa logo após a publicação de O Milionário Mora ao Lado, em 1996. Veremos abaixo. Em 2008, muitos milionários ao lado eram as execuções hipotéticas ao lado. Pai Rico, Pai Pobre foi publicado em 1997, com a mensagem oposta. Pai Rico, Pai Pobre fala do que os ricos sabem e que os milionários ao lado desconhecem. Em 2008, o mundo quase entrou em colapso e os governos de todo o mundo começaram a imprimir moeda. Trilhões de dólares para sustentar a economia. Muitos milionários ao lado foram poupados da ruína financeira. Eles eram milionários no papel. Eles eram milionários apenas no papel. Milionários por patrimônio líquido. Eram milionários home equity. Tinham uma casa e com ela podiam fazer empréstimos pessoais. E milionários por planos de aposentadoria. O problema era que a maioria tinha pouca ou nenhuma educação financeira. De muitas maneiras, isso se aplica hoje em dia. Página 59. E se eu falhar? Este capítulo fala sobre erros. O que a maioria aprende na escola é o medo de cometê-los. O medo em excesso se torna uma barreira mental, intelectual, um muro entre o que sabem e o que precisam aprender. No começo deste volume, escrevi sobre pessoas me perguntando: o que faço com o meu dinheiro? Muitos dos que me fizeram essa pergunta têm problemas atualmente. Pergunta: por que eles têm problemas? Resposta: porque são pessoas que economizam dinheiro, compram uma casa, livram-se das dívidas e investiram. Por que eles têm problemas? Porque são pessoas que economizaram dinheiro, compraram uma casa, livraram-se das dívidas e investiram em longo prazo no mercado de ações. São essas pessoas que podem ser aniquiladas? Resposta: sim. O que elas podem fazer? Resposta: elas têm opções. Mas quando surgiram que vão atrás de uma educação financeira legítima, em vez de entregar seu dinheiro a especialistas, muitas dizem, mas quando surgiram que vão atrás de uma educação financeira legítima, em vez de entregar seu dinheiro a especialistas, muitas dizem, mas e se eu falhar? E se eu cometer um erro? E se perder dinheiro? Isso é arriscado. Isso é arriscado? Não será muito trabalho? Não preciso me preocupar. Tenho a Previdência Social. Pergunta: então você não pode lhes ensinar nada se tiverem medo em excesso de errar? Ou eles não querem aprender? Resposta: está correto. Os dias de milionário ao lado acabaram. Foram-se os dias em que você podia entregar seu dinheiro para um especialista e acordar milionário. Outra citação de Lord Rothschild surge como um aviso terrível. Os 6 meses em questão viram banqueiros, o que é seguramente o maior experimento na política monetária da história mundial, global. Estamos, portanto, em águas inexploradas e é impossível prever as consequências indesejadas de taxas de juros muito baixas, com cerca de 30% da dívida pública global em rendimentos negativos.
combinada com a flexibilização quantitativa de grande escala. Pergunta: o que isso significa? Que o mundo está com sérios problemas. Entre 1971 e 2000, pessoas que tinham bons trabalhos economizavam dinheiro e investiam passivamente no mercado de ações. Eram grandes vencedores. Entre 1971 e 2000, pessoas que tinham bons trabalhos economizavam dinheiro e investiam passivamente no mercado de ações. Eram grandes vencedores. Pouco antes de se aposentar, os milionários ao lado trocaram uma renda estável durante a aposentadoria por títulos. Entre 1971 e 2000, os títulos eram a prova de balas, praticamente seguros e protegidos. Atualmente, poupadores são perdedores. O mercado de ações está na maior bolha da história mundial e os títulos, antes seguros e protegidos, são bombas relógio. Se as taxas de juros continuarem a cair, o mercado de ações colapsará. E aqui na página 60, a declaração de Warren Buffett: armas de destruição em massa. Anteriormente, neste livro, afirmei que uma das razões para o abismo crescente entre os ricos e todos os outros é a financiarização, a produção de dinheiro tóxico e ativos sintéticos, às vezes chamados de derivativos, ou, como Warren Buffett os define, armas de destruição financeira em massa, ou armas financeiras de destruição em massa. E Warren Buffett sabe do que fala. Sua empresa, Moody's, chamou essas armas de destruição em massa de Mortgage Backed Securities, MBS, títulos garantidos por financiamento imobiliário, em tradução livre, né? Mortgage Backed Securities, MBS, títulos garantidos por financiamento imobiliário. Um MBS é composto por financiamentos hipotéticos de alto risco para pessoas de baixa renda, da classe dos trabalhadores. Então, os engenheiros financeiros assumem o controle e, como mágica, transformam o crédito de alto risco em crédito. Se eu não me engano, crédito de alto risco, subprime. Depois de a Moody's dar sua bênção a essas armas de destruição financeira em massa, considerando-as seguras e confiáveis, elas foram vendidas na economia mundial. A explosão que se seguiu destroçou o mundo financeiro. Pergunta: derivativos não podiam ser vendidos sem a bênção da Moody's? Resposta: correto. Warren Buffett e seus amigos fizeram bilhões, enquanto milhões de vidas eram destruídas nessa explosão. Então, seus contatos no governo resgataram Warren Buffett e seus amigos com trilhões em dinheiro dos contribuintes. Essa é a cleptocracia em seu melhor momento. Cleptocracia, governo dos corruptos. Então, pergunta: então foram os derivativos de engenharia financeira, ativos sintéticos, que causaram a crise do mercado de ações em 2007 e a dos bancos em 2008? Resposta: sim. O mercado imobiliário não quebrou. Os derivativos começaram a explodir e o mundo quase entrou em colapso. Se quiser aprender mais sobre derivativos e seu poder destrutivo, o filme A Grande Aposta o mantém entretido enquanto o educa sobre essas armas financeiras de destruição em massa. Acho que podemos concluir com menos de 3 minutos. Com menos de 3 minutos, da página 67 a 68. Como um bebê que cai antes de aprender a caminhar, caí todos os dias
e tive que me levantar. Se meu pai rico não tivesse me ensinado a considerar as lições em cada erro, eu teria desistido. Teria me tornado o que Edison chamou de fracasso. Repetindo sua citação: muitos dos fracassos da vida resultam de pessoas que foram incapazes de perceber o quão perto estavam de conseguir quando desistiram. Uma vez no quadrante autônomo, eu estava pronto para ir aos quadrantes dono e investidor. Todo empresário bem-sucedido que conheço passou pelo mesmo processo. Pergunta: quando vou aprender sobre os quadrantes dono e investidor? Resposta: é sobre isso que o restante do livro trata. Por agora quero que comece a entender a diferença entre humanos fracassados e seres ricos, seres bem-sucedidos. Mudar de quadrantes requer 4 coisas. 1. Inteligência espiritual. 2. Inteligência mental. 3. Inteligência emocional. Vou chamar a inteligência mental aqui de inteligência racional. 1. Inteligência espiritual. Sua inteligência silenciosa sabe que há uma pessoa grandiosa em você, capaz de alcançar seus sonhos. Inteligência espiritual ou inteligência transcendental. Sua inteligência silenciosa sabe que há uma pessoa grandiosa em você, cheia de talentos, capaz de alcançar seus sonhos. 2. Inteligência racional. Está impresso aqui mental. Inteligência racional. O conhecimento que você pode aprender de tudo o que deseja aprender. 3. Inteligência emocional. Sua capacidade de aprender com os seus erros. Inteligência emocional, inteligência da paciência. Em algumas situações, a inteligência emocional é pelo menos 3 vezes mais poderosa que a mental, especialmente quando você está irritado, com raiva. Resista a culpar os outros, mesmo que tenham culpa. Evite culpar demais os outros, mesmo que tenham culpa. Culpar os outros é um indício de baixa inteligência emocional. Acusar demais é como usar alguém. Lembre-se de que todas as moedas têm 3 lados: cara, coroa e borda. A inteligência se encontra na borda da moeda e na capacidade de enxergar os outros 2 lados. Mais um minuto. Inteligência física. Sua capacidade de usar o que sabe, transformar suas ideias em ações e resistir mesmo quando você cai. Se puder envolver todas as 4 inteligências, você vencerá, independentemente do que acontecer com a economia. Se puder fazer isso todos os dias, pouco importa o que aconteça, você se tornará uma pessoa forte e nobre, melhor do que é atualmente. E eu me lembro da palavra Kaizen, concluindo, da palavra Kaizen, palavra japonesa Kaizen, melhora contínua. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Aqui eu improvisei um resumo do capítulo 4. Por que os erros enriquecem os ricos? Página 55, capítulo 4. Capa. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? O que é educação financeira legítima? Alta Books, editora Alta Books. O nome da editora é chique, viu? Chique. Robert T. Kiyosaki. Quarta capa, Alguns pouquíssimos parágrafos da quarta capa do livro. Observe o que vem acontecendo com o valor das poupanças, que agora leva o nome de perda fixa. Em 1970, 15% de juros sobre 1 milhão em economias era igual a $150 mil ao ano.
Em 2017, 1,5% de juros sobre 1 milhão em economias é igual a 15 mil dólares ao ano. Atualmente, nem milionários conseguem viver com 15 mil dólares anuais. O conto de fadas acabou. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? Trata da educação financeira legítima, nunca do conto de fadas. Que conto de fadas? Vá à escola, consiga um emprego, trabalhe arduamente, economize dinheiro, compre uma casa, livre-se das dívidas e invista em longo prazo no mercado de ações. Este livro é a pós-graduação de Pai Rico, Pai Pobre. Se estiver buscando novas ideias sobre como sobreviver e prosperar no futuro, este livro, este volume é para você. Na página 87, temos uma declaração interessante do Donald John Trump. Acompanhe-me. Dívida é dinheiro. Dívida é dinheiro. Os ricos se tornam mais ricos porque usam as dívidas para enriquecer. Infelizmente, sem educação financeira legítima, dívidas enfraquecem os trabalhadores, as pessoas de baixa renda e a classe média. Donald Trump resumiu isso dizendo: você sabe que sou o rei das dívidas. Você sabe, eu sou o rei das dívidas. Eu as amo, mas dívidas são algo complicado e perigoso. Então, finalmente concluindo, com a página 90 e 91. Alguns parágrafos da página 90 e 91. Então, se eu quiser ser mais rico, preciso aprender a usar dívidas para enriquecer? Resposta: em teoria, sim. Você deve ser muito cuidadoso com as dívidas. É preciso educação financeira legítima para aprender a usar dívidas para enriquecer. A dívida é uma faca de dois gumes. Podem fazê-lo rico e então, subitamente, algo mudar na economia e a mesma dívida torná-lo, arrastá-lo para a baixa renda, para a escassez. E tem mais. Lembre-se, as dívidas podem ser perigosas. São como uma arma carregada. Ela pode salvar sua vida, mas também matá-lo. Concluindo, devedores ricos. A Apple, uma das empresas mais ricas do mundo, tem aproximadamente 246 bilhões de dólares guardados no banco. Porém, pegou emprestados bilhões de dólares nos últimos anos por causa das baixas taxas de juros. Porque a Apple fez um empréstimo? Por que a Apple fez um empréstimo? Porque dívidas são mais baratas do que repatriamento de dinheiro, o que significa levar o dinheiro de volta para o país e pagar impostos sobre eles nos Estados Unidos. Por que os ricos cada vez ficam mais ricos? O que é educação financeira legítima? Robert T. Kiyosaki. Editora Alta Books.